Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! É isso aí! Olha, estamos aqui para mais uma aula e já estamos aí na unidade 2, na verdade, para lá da unidade 2, para lá da metade. Eu, professora Pura Moreno, juntamente com a minha parceira, Professora Márcia Ramos Martins. E estamos aí, Márcia, para quê mesmo? Para nossa aula Gêneros Textual. O quê? Texto informativo. Vamos lá então, agenda da aula 37.1, gênero informativo. Vamos trabalhar aí sobre os gêneros jornais, revistas, folhetos, reportagem, artigos, anúncio. Vamos chamar já a habilidade da aula? Ler, produzir e interpretar textos em diferentes gêneros do discurso, usando as modalidades oral e escrita, adequando-os às diferentes exigências do contexto situacional. Simbora de texto atual, aluno da NASA, olha aí um tema atualizado para você. Na verdade, é um tema que a gente chama a atenção e diz para você, cuidado, você que está na rede, tá? Nada de repassar informações sem ter certeza se aquela notícia é realmente verdade, se aquele fato que está sendo ali divulgado na rede é verdade, tá? Não repasse, vá, faça essa peneira, analisa, pesquisa, né? Tá bom? Então, olha aí, texto atual com tema fake news. Né? Fake news aconteceu, gente, é ataque para tudo quanto é lado, né? Então, a gente trouxe aqui um gênero textual que foi produzido em resposta aí, tá, a um ataque fake news, né, de uma informação, uma inverdade. Veja que o negócio é sério. Então, nós já vamos para o gênero, em que nós temos aqui o emissor, né, desse gênero, dessa peça publicitária, né, o nosso emissor aqui é o Ministério da Saúde. Então, quando ele produziu esse gênero, foi para responder a essas inverdades. E aí, olha só, é um texto híbrido, é um gênero híbrido, nós temos aqui tanto a linguagem verbal como não verbal, né, que realmente para produzir aí essa peça, essa propaganda, você precisa ter essa característica de produção. E aí você tem o tema, olha, coronavírus. Veja aqui a imagem, que é o suporte, né? Estamos falando aí de máscaras, né, mostrando o material. E aqui o chamamento, olha, Ministério, né, adverte. Esta notícia é falsa, não divulgue, tá vendo? Isto é fake news. Então, por que é falsa? E aí ele traz a explicação também. A máscara apresentada no vídeo não foi comprada pelo Ministério da Saúde. A proteção dos profissionais de saúde é prioridade do Ministério da Saúde, que estabelece que as máscaras cirúrgicas devem ter 3 camadas e filtragem mínima de partículas de 95%. Olha só, então aqui o contato sobre, né, saúde sem fake news, e é claro que foi um ataque, né? E aí vem a resposta. Então, o Ministério de Saúde, ele preza pela segurança dos profissionais, né, de saúde, por isso as máscaras cirúrgicas distribuídas aí para os estados têm 3 camadas de filtragem mínima, beleza? Então, Língua Portuguesa traz para você essa leitura, para você ficar antenado, lembrando aí leitura de mundo para te ajudar você nos seus argumentos. Árvore do conhecimento, trazendo aí a temática da aula. Texto informativo. Vamos lá. Atenção! 2 informações básicas sobre o texto informativo. Primeiro, vamos saber sobre a função e depois o objetivo desse texto. A função do texto informativo é conhecer ou transmitir explicações e informações de caráter geral. Básico, é isso? O texto informativo, essa é a função dele. Se você quer transmitir ou você quer explicar alguma coisa, ou você quer só informar, então a tipologia que você vai usar é o texto informativo. Muito bem, agora qual o objetivo desse texto? É compreender ou comunicar as características principais
do tema sem maior aprofundamento. Pronto, muito bem. Vamos agora conceituar esse texto informativo. O que é um texto informativo? É um texto em que o escritor, ele expõe brevemente um tema, um fato ou uma circunstância para o leitor, para o interlocutor. Tá vendo? Tranquilo o conceito. Tá? E assim, a produção desse texto, ela tem que ser uma produção textual objetiva. Normalmente ela é em prosa, do começo da linha no final da linha, do começo da linha no final da linha, tá? E a linguagem, uma linguagem clara e direta. Se é uma linguagem clara e direta, é uma linguagem denotativa, uma linguagem dicionarizada, uma linguagem real, sentido real. Desse jeito, então, esse texto, ela vai apresentar dados e referências, tá? E não vai ter subjetividade. Se estamos falando de linguagem denotativa, não pode ter subjetividade, tá? Por quê? Não pode ter aí a influência do autor, não pode apresentar sentimentos, não pode apresentar sensações. Então, nós vamos marcar essa parte aqui para você ter um cuidado, atenção, tá? Não pode ter aí no texto informativo. Beleza? Ok. Agora, diante do conceito, diante do objetivo e da função do texto informativo, se você se perguntou aonde encontrar, né, em que gênero está o texto informativo, ou pode ter um texto informativo, olha aqui, ó, uma lista de exemplos para você, de alguns só. Tá? Então, texto informativo encontra-se nos gêneros jornais, revistas, livros de divulgação, folhetos, notícias, artigos, reportagens, anúncios, propaganda, avisos, correspondência pessoal ou comercial, convites, entrevistas. Olha só, porque todos esses gêneros recebem aí o texto informativo, aquele texto com uma linguagem clara, objetiva ou informa, sem a ideia, sem sentimento, né, do autor, tá bom? Como característica, agora nós vamos entender sobre essa linguagem, sobre o momento que você vai produzir essa tipologia, como você deve aí produzir. Atenção então, vamos lá. É escrita em prosa, sendo utilizada a terceira pessoa do discurso. Fornece informações verdadeiras e objetivas sobre um determinado tema. Utiliza o sentido denotativo da linguagem para informar o receptor da mensagem de forma clara e direta. Não utiliza figuras de linguagem nem sentido conotativo das palavras, de modo a evitar ambiguidade e diversidade de interpretações. Não expressa as opiniões pessoais, nem reflete possíveis indagações do autor. Apresenta citações, fontes, dados e pesquisas, de forma a provar a sua credibilidade. Ok? Então, aqui, da estrutura dessa tipologia textual. Tá? Duas que não pode ter. Tá bem destacado aí para você. Vamos adiante, olha só, então agora é o exemplo. Um anúncio publicitário. Vamos lá, leitura imagética. Não ponha os medicamentos ao volante. Ó, medicamentos ao volante. O que acontece, amada? Que leitura? Você já está passando uma informação. O que vai acontecer se você tomar medicamento? Vai causar o quê? Sonolência, pode causar um atropelamento, um acidente. Olha só a curva aí. Usando a imagem para impressionar o leitor. E olha que construção massa, né? O carro sobre a cartela, né, de medicamentos. Exatamente. E aí fazendo aí essa reação, né, através da estrada com curvas sinuosas em relação ao efeito do medicamento na pessoa. Então, e aí o texto que vem chamar a atenção. Não põe os medicamentos ao volante. Ok, vamos lá então agora, análise do gênero textual anúncio. O texto apresenta o discurso pautado pelo instinto persuasivo,
para convencer o leitor sobre os riscos de dirigirmos sob efeito de medicamentos, uma vez que os mesmos interferem na coordenação motora. Tá vendo? Beleza. Será que atingiu o objetivo? Vamos analisar a função e objetivo de produção desse gênero. Olha lá. O anúncio, ele possui um traço conotativo. Atenção, tá? Conotativo. Traços não quer dizer que ele está totalmente construído na linguagem conotativa. Traços, né? Subentende-se, está nas entrelinhas ali, né? Esse traço conotativo. A linguagem figurada, personificada. Por isso que são traços conotativos. Como é que a gente consegue perceber essa figura aí personalizada? A gente não vê aí o movimento do carro, essa estrada com curva sinuosa, né? Pois é. Então, pauta-se em atribuir características humanas, né? O que vem a ser essa figura personificada? São características, né? Quando se atribui características humanas a seres inanimados, que aí, no caso, o medicamento, que está tendo aí essa personificação, tá? Então, o recurso confere maior ênfase à linguagem, pois se trata de uma comunicação na qual o objetivo maior é promover alerta sobre um assunto polêmico, onde uma das soluções viáveis é a aposta com campanhas educativas, almejando amenizar a problemática, ok? Agora vamos entender, depois do exemplo, depois a gente observar, né? Pode ter aí sutilmente a linguagem conotativa. Vamos entender agora essa estrutura. Professor, olha, eu estou gostando de ver aí as peças publicitárias nas aulas de língua portuguesa, são várias. E aí, então, eu estou querendo produzir, né? Beleza, então vamos aqui. Agora chegou o momento. A estrutura do anúncio publicitário. Primeiro, vamos lá os elementos. Título. Deve ser conciso e chamativo para despertar o interesse do interlocutor. Geralmente, frases curtas. Imagem. Diversifica-se entre desenho, montagem e fotografia. O texto possui caráter persuasivo. Corpo do texto. É o objetivo em si, aquele que se pretende obter com a mensagem. O vocabulário deve ir ao encontro do público-alvo, procurando corresponder às expectativas. Identificação do produto ou marca. Como eu vou colocar isso dentro desse meu texto? Funciona como uma assinatura do assinante e vem acompanhada de um slogan, o qual define-se por frases de efeito, com o objetivo de atrair o consumidor para a aquisição do produto. Tá vendo? Praticamente uma obra de arte. Produzir um anúncio, né? Quando você compreender direitinho, você vai ver quanto é legal produzir. Aí a temática qualquer, né? Temos aqui mais um exemplo. Olha que legal. Animal não é brinquedo. Sente fome, frio e medo. Por isso não pode ser descartado e deixado à própria sorte nas ruas. Quando você leva um animal para sua casa, a responsabilidade pela vida e a qualidade de vida dele é sua. Posse responsável. Maltratar ou abandonar animais é crime previsto em lei. Então, o que a gente interpreta aqui desse anúncio? Subentende-se que há muito abandono, né, de cães nas ruas. E aqui para auxiliar, né, ou seja, uma campanha, né? E fez o uso da função apelativa, Isso, né? porque Animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo. E olha, tá para chamar atenção lá diretamente ao interlocutor. Por isso está em maiúsculo, olha aí, ó. Gritando, animal não é brinquedo, sente fome, frio e medo, tá? E há mais uma vez aqui, ó, no texto para chamar a atenção. É sua. Ó, posse responsável, tá? Então, há várias situações, vários temas, né? Mas a peça publicitária, ela realmente
para atingir o seu objetivo, ela tem que ser apelativa, senão não vai chegar lá. Outro exemplo aqui, em que recebe, né, o gênero cartaz, é um gênero que recebe o texto informativo. Vamos observar aqui. Observando aí que esse cartaz, né, fazendo linguagem, é um gênero híbrido também, fazendo uso da linguagem verbal e não verbal. E você vai observar com calma. Ele já matou muita gente e pode estar solto pelas ruas. Ele quem, amadinho? Quem é esta pessoa? Quem é este elemento? Tá aí, ó, o mosquito da dengue. Ó, o mosquito da dengue é um inimigo perigoso. Para saber como eliminá-lo, converse com o farmacêutico deste estabelecimento. Ok? Muito bem. Então, informou, olha o texto, de linguagem clara, objetiva e persuasivo, né? Beleza? Vamos aí, vamos adiante. Gênero textual informativo cartaz. O que nós podemos agora aqui pontuar para você que está acompanhando essa aula, realmente depois dominar essa produção aí de cartaz? Onde encontramos esse tipo de gênero textual? Primeiro, antes da gente dizer para o nosso estudante qual é esse gênero aí, vamos dizer a finalidade do cartaz. Qual é a finalidade desse gênero? Ó, instruir, informar, né? Passar a informação quanto para persuadir, para convencer a pessoa. Verdade. Então vamos lá. Podemos agora encontrar esse tipo de gênero. Aonde? Em que, na verdade, né? Em ruas, repartições públicas, estabelecimentos comerciais, em cinema, teatros e entre outros. No boteco, no boliche, na quadra, na escola, né? No parque. Em todos os lugares, gente. Cartaz é um gênero que ele é tão popular, né? Que a gente pode fazer rapidinho, arrancar uma folha de caderno, vou fazer um cartaz agora, né? Beleza. Vamos lá adiante. Gênero cartaz e a sua função. É informativa e apelativa. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o receptor, dar mensagem a comunicar algo a alguém, que pode ser simplesmente uma informação acerca de um evento. Nesse caso, é utilizada a função informativa, se for de evento. Beleza, então, tudo sobre a função do cartaz acabamos de apresentar. Vamos adiante agora, vamos falar sobre a linguagem, né? Como é que fica? O nosso aluno está anotando tudo, porque eles vão querer produzir cartaz, peça publicitária. Então, vamos aí. Qual a linguagem do cartaz? É uma linguagem sintética e amplamente objetiva. São pertinentes devido à característica persuasiva, imagem e criatividade também. O cartaz figura-se como uma importante modalidade textual, informando-nos sobre um determinado acontecimento ligado aos acontecimentos sociais ou instruindo-nos de alguma forma. Pronto, vai produzir, quer saber que tipo, né? O que você vai colocar, qual é o assunto? Pronto, está aqui, ó. Tá? Um acontecimento, né? Ou aí ligado a situações sociais. Muito bem. Agora o anúncio, aquele anúncio, né? Você aí que é vendedor, tem habilidade para isso, que negocia terra, que vende carro, que troca carro, que vende aí alimentos, produtos aí da sua fazenda, leite, trigo, banana, milho. Corre para o jornal e peça lá para colocar lá nos classificados o seu anúncio. Vamos falar sobre esse gênero agora, anúncio. A intencionalidade discursiva pauta-se pelo caráter persuasivo, visto que o objetivo dos interlocutores é divulgar uma informação relacionada à oferta de serviços especializados em empregos, à venda, aluguel e entre outros. Ok. Então, vamos aqui. O nosso aluno, ele quer produzir um anúncio. Ele quer vender uma vaca leiteira. Ele quer colocar no anúncio lá. Como é que ele vai começar a produzir? Primeiro, esse texto tem que ter um título. Como é que é esse título? O mesmo é retratado de maneira evidente, visando chamar a atenção do leitor. Então capricha aí no título, né? Vaca que rende
15 litros por dia de leite. É um título bem legal. Depois, o discurso, né, que é a mensagem específica. Vamos ter atenção. Consta-se dos dados essenciais do produto ofertado. Nesse caso, há uma prevalência de adjetivos, quais reforçam ainda mais a finalidade persuasiva. Beleza. E vamos concluir aí esse anúncio da vaca leiteira. Por último, é disponibilizado um meio de contato. Para que o receptor possa obter maiores informações sobre o que foi divulgado, podemos o anunciante identificar ou não. Ou seja, se ele quiser deixar o contato dele, telefônico, pode Vaca deixar. leiteira, 15 litros por dia. Interessados, ligar no telefone 00000. E assim por diante. Vamos agora à característica do gênero cartaz. Para transmitir de maneira eficaz a mensagem pretendida, o cartaz tem como característica utilização de verbos no imperativo, utilização de linguagem verbal e não verbal, texto curto e sugestivo adequado ao público, criatividade, preocupação estética, harmonia entre tamanho das letras, das imagens, espaçamento, utilização de cores, utilização de figuras de linguagem. Ok, tá aqui o seu cuidado na hora de você construir aí o seu texto. Compreensão dos textos informativos. No geral, né? Aí para os gêneros. O conteúdo muito diverso em função do tema, notícias, anúncios e cartazes. e o formato. Cartas, no caso. Formato, texto em prosa com características específicas de cada modelo. E o procedimento aí de leitura. Uso de indicadores de aproximação ao conteúdo, título, fotos, imagens, tipografia, seções do jornal, identificação do tema da informação, identificação da ideia principal, identificação dos detalhes principais. Isso aí, tudo que você, quando receber aí um texto informativo, é isso que você vai focar, tá bom? Você vai focar nessas orientações, nesses cuidados, conteúdo, formato e procedimento de leitura. Aluno da NASA, vamos lá. Eu sei que você está curioso, quer saber se temos mais outros exemplos. Sim, esse você não vai esquecer. Então, ali estão todas as suas informações, com uma linguagem clara, direta, né? As informações pessoais. Certidão de nascimento, gênero textual que todo cidadão brasileiro tem que ter. Aviso, outro gênero textual, né? O aviso, aqui, esse gênero tem a importância, porque vai tratar de uma informação, um comunicado de uma pessoa para outra, né? Senhores usuários, né? Olha a temática aí como inicia. Não é permitido ocupar os elevadores comendo lanches ou ingerindo líquidos, como água, refrigerante ou café. Nosso objetivo é manter os elevadores limpos e também evitar possíveis acidentes desagradáveis provocados por esbarrões. Agradecemos a colaboração. O síndico do prédio. Legal, né? Outro gênero que traz aí a tipologia informativa. Notícia. Olha aí a notícia. Herdeiro do candidato francês de Heysel vira palhaço no Brasil. Olha uma notícia, né? Entrevista. Outro gênero que traz aí o texto informativo. Temos mais? Vamos lá. Folheto. Olha aí o folheto, né? O folheto é legal. Notícias, só que aqui agora traz aí em um momento em que a gente traz uma notícia com mais um tema sério, né? E aí também traz um pouco sobre uma personalidade, né? Olha, meu cabelo marcou ali. E aí mais exemplos agora específicos desses dois gêneros que são assim... Eles andam, eles invadem nossas casas, não tem como, né? A gente está em contato direto com ele, a notícia. Atenção, vamos entender direitinho esse gênero e ver a diferença, tá? Da notícia para a reportagem. Então, vamos lá, aluno. Atenção, a notícia. A notícia, ela é um gênero textual, ponto final. Mas que gênero textual é esse? É um gênero textual aí jornalístico, tá? E é encontrado principalmente nos meios de comunicação. Pronto. Então, trata-se de um texto informativo sobre um tema atual
ou um acontecimento real. E é vinculada pelos meios de comunicação. Por exemplo, nos jornais, em revistas, em meio televisivo, rádio, internet, entre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e também podem ter texto narrativos. Ao mesmo tempo, vou até fazer uma seta aqui para você, tá? Apresentando, também a notícia tem que ter aí esse acontecimento marcando o tempo, o espaço e as personagens envolvidas, tá? Então, essas são as observações para esse gênero. Qual é a característica da notícia? Então, vamos lá. Texto de cunho informativo, descritivo ou narrativo, relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, texto com título principal e auxiliar, texto em terceira pessoa, usando impessoalidade, discurso indireto, fatos reais, atuais e do cotidiano. Ok. Simbora agora. Notícia. Vamos aí à estrutura dessa notícia, né? A gente falou das características, agora vamos ver como é realmente a construção utilizando essas características. A estrutura da notícia. Primeiro, a notícia tem que ter o quê? Um título principal e um título auxiliar. Bem, o principal ele tem que existir. O auxiliar, vamos dizer que fica aí a critério. Mas o principal ele tem que ter. Que é a manchete, a chamada. Ok? Então, a notícia ela é formada por dois títulos. Ou seja, um é principal, o outro aí, né, na verdade, é chamado de manchete, conforme a professora Márcia informou. E essa manchete, esse título vem para fazer o quê? Sintetizar o tema. O tema aí que será abordado. Em um outro aí, maior no caso, né, que é o texto auxiliar, o qual ele vem para auxiliar o entendimento do título principal, ou seja, um recorte do assunto que será explorado. Por exemplo, vamos lá ver agora isso aí. Porque quando a gente lê o conceito, dá a impressão que não ficou claro, né? Então, a gente traz aqui agora o exemplo para você entender. Então, aqui, nós temos o título principal e o título secundário, o título de apoio. Não, né? Só temos um, que é o título. Por isso, ele não é exatamente obrigatório ter os dois. Tá? Mas se quiser, fica esteticamente melhor, já que é um suporte para auxiliar. Então, aqui, apenas o título, o principal, pirataria informática aumenta em Portugal, né? E aqui as outras partes da notícia. No primeiro parágrafo, a lead. E depois da lead, nós vamos ter aqui o restante, que se trata do corpo da notícia, tá? Mas nós vamos ver direitinho um a um. Olha lá, a notícia, ela tem que ter exatamente essa estrutura. Um título, no título, você vai construir esse título com a intenção de atrair o leitor. Depois a lead, que fica sempre no primeiro parágrafo inicial da notícia. E essa lead, esse primeiro parágrafo, precisa responder as informações correspondentes, tá? Ao que você vai contar na notícia, o que você vai noticiar, respondendo o que, onde, por quê, quando e como. Já o corpo da notícia, que é o desenvolvimento, vai apresentar as informações mais detalhadas. Ok? E aqui vamos ao exemplo agora. Título e subtítulo, vamos dizer assim, né? Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde à introdução da notícia no primeiro parágrafo. O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas
com necessidades especiais acontecerão do dia 7 a 18 de setembro. Ok, então olha lá, aqui é uma notícia, um exemplo desse gênero notícia, e nós estamos vendo exatamente a estrutura conforme a gente explicou. Olimpíadas Rio de Janeiro é o título principal. E Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é o título auxiliar. No primeiro parágrafo fica a lead, né, que é o resumo, né? Que é mais ou menos para te chamar a atenção, beleza? Muito bem, então vamos adiante agora. Falando aí da notícia ainda, vamos à outra parte da estrutura desse gênero, que é o corpo da notícia. No corpo da notícia você vai contar detalhadamente. Então tá aí sobre as Olimpíadas, com todos os detalhes, o que aconteceu com os atletas, tarará, os tamanhos, ou tudo certo. Então, notícia com descrições mais detalhadas, cabe aqui ao corpo da notícia, beleza? O que é reportagem? É um gênero textual jornalístico com características próprias que tem por objetivo transmitir informações para os receptores. Olha aí, transmitir informação aos receptores. Então, a reportagem ela tem uma estrutura textual mais detalhada. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, citando entrevistas e outras informações obtidas através de pesquisas. Então, a reportagem ela vai muito além, né? Precisa ser mais aí detalhada. Vamos aqui à estrutura, né? As características correspondentes à reportagem. A linguagem, a reportagem ela tem que ter uma linguagem clara, culta, objetiva, uma linguagem direta. Material abrangente e elaborado. A reportagem não visa comunicar acontecimentos, tá? E nesse caso, o objetivo do gênero jornalístico notícia. Por isso que não cabe para a reportagem. A reportagem apenas aborda os efeitos e desdobramento de fatos, por isso presume pesquisa, mais tempo para ser elaborada. Texto predominantemente informativo. O objetivo principal é de informar. No entanto, é possível que o jornalista exponha seu juízo de valor, sem alterar o conteúdo das informações trazidas na matéria. Tem que ter aí na reportagem polifonia. O que é isso? A voz do autor. Ela é apresentada em conjunto com outras aí que sejam entrevistadas. Por exemplo, a voz da testemunha, do especialista, né? Tudo isso fazendo parte da composição aí da veracidade dessa notícia, tá? São aí componentes dos documentos reunidos. Por esse motivo, as reportagens utilizam tanto linguagem direta quanto a linguagem indireta. E para encerrar esta aula, né, você aí, aluno da NASA, que está acompanhando, está tomando nota, você precisa registrar que há sim uma diferença entre notícia e reportagem, ok? Então vamos lá. Eu vou de notícia e a professora Amadinha de reportagem. A notícia, ela é um texto informativo impessoal. Simples assim. A reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade. Beleza. A notícia, ela tem um teor opinativo. A reportagem apresenta mais as opiniões do autor. As notícias não são textos assinados pelo autor. As reportagens apresentam o nome do repórter. A notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo. Pronto! Tranquilo? Muito bem! Eu acredito que com essa lâmina você não vai mais ter confusão em dizer qual é notícia, qual é reportagem, né, Amadinha? Qual é a reportagem e qual é a notícia? Beleza? Muito bem! E agora, é claro que você vai sair da teoria e vai para onde? Para
Para a prática, para o Trabalhando Gênero. É isso aí, chegou a hora, vamos lá? O que o nosso estudante vai produzir? Vamos lá. Notícia, é claro, né? Depois de tudo isso, você aí, aluno da NASA, vai produzir uma notícia. Então, aqui você tem um lembrete, tá? Sobre a notícia e é claro que você vai seguir as orientações. Um tema atual, coronavírus, Covid-19 no Brasil, um fato real ocorrido aí no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, pode ser na sua linha, na sua comunidade indígena, pode ser para os nossos lá, né, das escolas que são bem distantes, que pegam aí ônibus, que vai aí de barco, pronto, tá? Ou pode falar sobre o aumento da violência urbana, campanha de vacina, feira de livro, movimento cultural, agricultura familiar, crise no Brasil, enfim. Ou problemas ambientais, aumento do emprego, desemprego. Você que busca aí. São várias sugestões para você, tá? Fica à vontade, escolha uma temática legal, que você se sinta à vontade, que já, está alimentado de informação, então vai conseguir fazer direitinho, tá? Valeu, então assim encerramos mais uma aula de língua portuguesa, né, Amadinha? E até a próxima. Até a próxima, valeu!